Olá, eu sou o professor Renato Parducci e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre controle de processo de produção de software, utilizando o Gitflow. Muita gente pensa que o Gitflow é uma ferramenta para o desenvolvedor de software. Ele até é uma ferramenta, porém ele estabelece junto com a ferramenta um conjunto de práticas, sequência de passos de atividades, processo, fluxo de trabalho, para que você possa desenvolver software com segurança, protegendo o software contra eventuais manutenções, alterações em códigos fonte de versão errada, aquela que você deseja. Vou aqui dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Imagine que você tenha na sua empresa um software que você comercializa, ele está na versão 10, e esse software, quando ele apresenta algum problema lá na casa do seu cliente, após implantado, você deve fazer uma correção rápida, que a gente chama de uma correção a quente, né? Correção hot, uma correção emergencial. Claro que essa correção você vai fazer em cima da versão do software que foi comercializada, que está em uso nos seus clientes. No caso aí a versão 10. Vamos supor que ao mesmo tempo você já esteja trabalhando com a sua equipe na versão 10.1. Como é que você vai separar os fontes da 10.1 da versão 10? Normalmente, sem ter uma ferramenta adequada para fazer esse controle, você acaba fazendo cópias físicas dos seus fontes em pastas diferentes do teu sistema operacional, do seu servidor de fontes, e fica trabalhando ali em paralelo. Porém, isso é perigoso, porque ele cria uma desincronização entre aquela aplicação que está no seu cliente e aquela da nova versão. O Git ele permite que você aproveite as fontes da versão atual, trabalhe numa versão nova, em paralelo com a versão atual, permitindo que todas as correções e manutenções aconteçam na versão atual, enquanto você desenvolve a nova versão. E, em caso de um hotfix, as alterações que você faz no fonte original da versão que está atualmente sendo comercializada, essa mesma correção é refletida dentro da nova versão. Ou seja, a gente mantém os ambientes, embora eles tenham uma certa independência de produção, a gente mantém uma sincronização daquilo que está registrado, né, nos programas fontes da aplicação que está sendo comercializada com aquilo que está sendo desenvolvido na próxima geração. De forma que a gente evite que uma correção que foi feita numa versão anterior, ela desapareça na versão nova. Entendeu? Ou seja, o cliente tinha um problema na versão 10, você corrigiu na versão 10, você publicou a nova versão 10 para ele, fez a entrega. Porém, na versão 10.1 que você estava desenvolvendo, como ela estava em outras pastas do seu sistema operacional, você acabou esquecendo de ao fazer a mesma alteração nessa versão 10.1. Ou seja, quando você liberar a versão 10.1, aquele problema que você já tinha corrigido vai estar presente novamente. E quantas pessoas que desenvolvem software já não tiveram esse tipo de problema? Então, com o uso do Git, isso desaparece, porque essas correções emergenciais feitas no ambiente, vamos dizer assim, produtivo, né, um ambiente da versão que está em uso, elas serão, essas correções todas refletidas também para o ambiente do desenvolvedor da nova geração. E daí a gente tem uma série de controles que acontecem, tanto na questão corretiva e suporte técnico da versão atual, que está em uso, quanto para a produção da nova geração, da nova versão. Tem algumas práticas que a gente utiliza se a gente seguir o Gitflow e que vão garantir que a gente tenha pleno controle do processo de produção, que cada pessoa faça exatamente uma tarefa específica, sem conflitar com tarefas dos demais, né? Para isso, inclusive, existem algumas práticas de integração das atividades do Git com as atividades de gestão de projeto. Tem vídeo meu no canal falando sobre isso, integração do Git com, por exemplo, o Azure Boards da Microsoft, para fazer gestão de projetos ágeis com o Scrum. Então, se a gente utilizar essas ferramentas de maneira apropriada, com as práticas corretas, não perderemos controle sobre o projeto. Deixa eu mostrar para você um pouquinho mais sobre os fluxos do Gitflow. Vamos entender então como funciona esse processo, quais são os passos para você fazer tanto um ajuste no software que está sendo comercializado, quanto produzir a nova versão desse sistema de informação, software que você esteja desenvolvendo.
Começando aqui pela branch, que a gente chama de master. Eu vou usar esse termo branch. Branch são caminhos, né? São desvios. Então, o Git ele trabalha muito com esse termo branch. Também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre o Git, né? Clients de Git, Git por linha de comando. Não é meu intuito aqui voltar a explicar Git por completo. O meu foco aqui agora é o Git Flow, que é o fluxo de trabalho através do Git. Então, primeiramente, a gente tem uma branch chamada main ou master, dependendo do aplicativo que você está usando, aparece como main ou como master. E a ideia dessa branch main master é que ela contenha todos os fontes de aplicação e também pode conter a documentação de projeto, né? Documentação de engenharia, documentação de manual de usuário, né? Ou manual online que você tenha produzido, todo o material pode ficar ali disponibilizado nessa área master, que pode ter subpastas, diretórios, tá bem? Então é como se eu criasse uma máquina virtual, né, um ambiente virtual chamado master, e dentro desse ambiente virtual chamado master, eu tenho pastas do meu projeto, que podem guardar documentação e fontes de aplicação. Tudo que estiver na master, eu vou considerar como material disponível para fazer deploy. Então, jogou na master, aquele material novo, por exemplo, que eu jogar na master, ele deve ser entregue para os usuários da aplicação. Então, quando eu falo de continuous deploy, né, entrega continuada, isso é muito importante, porque toda vez que eu jogar um fonte dentro de uma branch master ou main de um projeto meu, se eu tiver um robozinho, né, de deploy enxergando essa pasta, toda vez que bater alguma coisa nova lá, ele vai empacotar isso aí e vai fazer a entrega desse pacote, dessa atualização para todo mundo que tem aquele produto meu instalado, né? Dá para a gente configurar isso com uma ferramenta de entregas, definir lá quais são as máquinas, de qual subrede, qual a configuração mínima de hardware e sistema operacional, enfim, outros softwares que tem que estar constando na máquina, no inventário da máquina, e o robô, uma vez que aquele inventário está batendo com o requisito, ele faz a entrega da nova versão da aplicação ou avisa o usuário que tem uma nova versão que ele não consegue baixar por alguma falta de requisito na máquina deste usuário. Então, para a gente trabalhar com Continuous Deploy, é fundamental que a gente tenha esse tipo de organização, como o Git aqui proporciona para nós, que é ter uma área, que aqui no caso é chamada Main Master, onde tudo que eu jogar ali é conteúdo para deploy, é conteúdo para entrega, ou seja, eu tenho que enxergar essa área como uma área que representa aquilo que o meu usuário tem em mãos. Bom, além dessa área, vamos imaginar que eu tenha que fazer algum tipo de manutenção emergencial em cima dessa versão que está em uso. Então, eu não estou falando aqui de um desenvolvimento de uma nova geração, uma nova versão do produto. Eu estou falando aqui de fazer uma correção naquilo que está em uso. Então, eu tive lá uma entrega no produto, eu estou tendo um problema no cálculo de um tributo, né, de um imposto sobre as vendas do meu cliente. E eu tenho que fazer uma correção emergencial, porque isso vai implicar em multa, né? Ou eu estou fazendo um cálculo de um dissídio, né? De salário de trabalhadores, e esse cálculo aí, nesse cálculo de ajuste, também eu tenho lá uma fórmula aplicada errada. Eu tenho que fazer uma correção emergencial, a gente chama isso de hotfix, correção a quente, ou seja, eu não vou abrir uma nova versão, chamar os desenvolvedores para uma sala de reunião, conversar sobre um plano de projeto, nada disso. Eu preciso identificar rapidamente onde está o problema e fazer a correção. Então aqui você enxerga nesse slide duas branches, dois caminhos, né? Que vão gerar, como se fosse aí de novo, ambientes virtuais que vão conter aí todos os fontes que estão na branch main master. Então é como se ele fizesse uma cópia, mas não é uma cópia física, tá certo? É uma virtualização, uma construção de uma visão sobre o ambiente master, onde ele puxa a visão de todos os fontes e documentos que estão na master, para que você possa fazer a sua correção. Aquilo que você alterar, aí sim, ele vai disponibilizar para você fazer a atualização da master e o deploy. Tá bem? Então, vamos começar aqui pela branch support, porque é por onde tudo começa. Então, eu estou lá com um problema, eu preciso investigar o problema, o que eu faço? Eu abro uma branch support.
Então existe lá um comando do Git Flow, né? Git Flow, suporte, start e tal. E aí a gente abre uma branch de suporte, abre essa máquina virtual, vamos dizer assim, para fazer o suporte técnico. Ali eu vou abrir as aplicações, os programas, fazer alguns testes, simulações, né? Posso, nesse momento aí, botar lá algumas conferências, gerar lá um trace debug. A ideia aí é investigar a causa de um problema, não é alterar nada, tá bem? Então, a ideia da Branch Support é que você não fique promovendo alterações no código, mas simulações, avaliações em cima do código-fonte. Ah, mas por que não fazer isso direto na master main? Porque se por um acaso, nessa investigação, você entrar dentro de um código e colocar lá uma mensagem de log na mão, né? Vamos pegar aí, tá lá no Java, você coloca lá um sysout print ln lá e coloca uma mensagem, passei por aqui e fiz tal coisa. Se você esquecer de tirar essa mensagem que você colocou para depuração e você alterou a master, assim que você alterar a master, vou imaginar, eu tenho meu robozinho vai identificar que você teve uma nova versão daquele programa, ele vai fazer deploy. E aí ele vai jogar para o teu usuário final, para o seu cliente, essa mensagenzinha de log lá vai aparecer para ele, né? Coisa que com certeza você não quer. Então a gente cria branch support lá, a gente mexe e tal, e ao final, depois que eu identifiquei o problema, eu encerro a branch support, o que vai fazer com que ela seja destruída, ou seja, tudo que tinha dentro dela eu vou descartar, e aí eu vou abrir uma hotfix, caso eu identifique que existe realmente um problema. Por que já não abrir uma hotfix direto? Porque muitas vezes você pode ter um acionamento por parte do teu usuário final indicando um possível problema na aplicação e não é. Às vezes a gente pode estar lidando com um desconhecimento do usuário sobre como fazer uma operação no sistema. Então, quando você abre a Branch Support, isso vai permitir que você identifique se nós estamos falando aqui de um problema de uso ou de um problema de aplicação e de banco de dados. Se a gente estiver falando de um problema no software, eu vou abrir uma hotfix. Se eu estiver falando de um problema de uso, eu vou fazer uma orientação, um treinamento do usuário, seja um, sejam vários usuários. Então, feito o suporte, eu encerro a Branch Support. Olha, terminei aqui o suporte, né? Entendi o que tem que ser feito. Hotfix, caso necessário. E aí eu abro uma Branch Hotfix, ou seja, eu dou lá um Git Flow Hotfix Start e começo a fazer a manutenção dos códigos que eu preciso e a correção da documentação respectiva para alinhar com a mudança de código. Uma vez que eu fiz o ajuste da aplicação, eu faço a entrega, a finalização da hotfix, que vai entregar essas novas versões de programas para dentro da master. Então, o processo é, eu abro uma hotfix, starto ela, trabalho nos fontes, testo, faço toda a validação e encerro a hotfix. Só que quando eu encerrar a hotfix, o que o Git Flow faz? Ele destrói a branch hotfix, ela deixa de existir, e atualiza tudo que foi feito na hotfix, leva para a master, o que vai implicar em deploy de uma nova versão corrigida da sua aplicação. Então, esse aqui é o processo de controle da produção de software para questões de manutenção na versão atual. Mas e se eu estiver trabalhando ou quero trabalhar uma nova versão, uma nova geração da minha aplicação? Então, aí eu tenho outras branches que eu posso abrir dentro do Git Flow. Começando aqui pela branch Develop, né? Essa branch Develop, ela vai fazer uma cópia de todo o material que está na branch Master e disponibilizar, vamos dizer assim, numa máquina virtual, né, com todas as pastas, subpastas, toda a visão igualzinha da master, vai disponibilizar para os desenvolvedores. Essa área é de uso comum de todos os desenvolvedores. Então, imagine a seguinte situação. Eu sou um programador, você é outro programador ou programadora, e a gente precisa mexer na nova versão, criar a nova versão, nova geração do nosso produto. Ok. Eu começo a desenvolver uma nova aplicação ou eu começo a alterar um código que existia na versão anterior da minha aplicação, começo a mexer no código. Toda vez que eu salvar esse código, eu alterei esse código fonte, tá certo? O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu não terminei o desenvolvimento. Às vezes eu posso levar dias para fazer uma aplicação, né? Fazer um código fonte de uma aplicação. Então, imagina que eu estou trabalhando lá numa lógica complexa, terminou meu dia de trabalho, eu quero ir embora. Eu salvo aquilo que eu fiz
E quando eu salvar, se eu estiver trabalhando com a branch develop, ele vai salvar na develop. O que vai acontecer? Nesse momento, todos os outros desenvolvedores vão acabar enxergando essa versão de programa minha que ainda não está pronta, mas eles não sabem que não está pronta. Então, se eu estiver fazendo um componente para reuso, por exemplo, outros programadores podem acabar acessando esse componente de forma equivocada, usando esse componente que é um componente que ainda está bugado ou incompleto. Para evitar isso, então, a gente trabalha com outras branches, que você está vendo aqui na parte de baixo desse slide. Eu tenho a branch feature, tenho a branch bug fix. Vamos começar pela branch feature. Na branch feature, o intuito dela é que o desenvolvedor, cada desenvolvedor tem a sua cópia de trabalho. Como funciona isso? A recomendação que eu faço e a maioria das pessoas que trabalham com Git Flow fazem é que você crie uma branch feature para cada tarefa que você vai fazer. Então vamos lá. Se eu tenho que fazer uma programação de um determinado componente de reuso, eu abro uma branch feature para fazer essa codificação desse componente. Tá bem? Então eu abro essa feature, eu desenvolvo esse componente na minha branch feature. Eu dou lá um feature start, ele traz todos os fontes que estão na develop para essa branch feature. Eu consigo mexer no meu código e fazer todas as validações, testes unitários meus de desenvolvedor, fazer inclusive testes de integração entre componentes nessa área minha. Quando eu tiver certeza que a minha aplicação está correta e completa, eu finalizo a minha tarefa, eu finalizo a feature. Então eu dou um feature finish, e ele vai pegar tudo aquilo que eu alterei, só aquilo que eu alterei, e vai publicar na branch develop, atualizando os programas que eu modifiquei ou adicionando os programas que eu criei. Ou até deletando, tirando programas que eu tirei. Isso vai fazer com que os outros desenvolvedores, quando forem fazer as suas branch features, cada um, quando criar a sua feature, vai buscar a última versão disponível na branch develop, que só conterá programas estáveis, já testados. Isso evita que defeitos de software se propaguem entre vários desenvolvedores. Muito legal isso, né? Então, vamos recapitular. Cria uma branch developer para gerar uma nova versão do teu produto. Todos os desenvolvedores enxergam a develop. Depois, crie uma feature para cada desenvolvimento que você for fazer. Cada componente novo que você vai fazer ou que você vai modificar. Então, eu tenho que fazer aqui uma refatoração de um componente que já estava pronto, que outro desenvolvedor fez, mas eu preciso fazer uma nova versãozinha dele e adicionar uma lógica qualquer. Você abre uma feature para adicionar essa lógica, para refatorar o componente. Refatora, testa, devolve na develop. Se você identificar, por exemplo, que tem um bug, né, que alguém jogou lá na develop um programa que, por mais que o cara tenha testado, está bugado, então você abre uma branch de bug fix. Ela é diferente da hotfix, porque aí eu não estou alterando um bug na versão que está com o meu cliente. Eu estou alterando um bug na versão que está em desenvolvimento. E aí a mesma coisa, abro a branch bug fix, faço a correção do bug, testo, está pronto, eu finalizo a bug fix e aí atualizo a versão da develop. Quando todos os desenvolvedores fizerem todas as branches, feature, bug fix que tiverem que fazer e finalizarem a versão em desenvolvimento, já tem uma nova versão pronta do produto que eu posso disponibilizar. Veja, eu não preciso encerrar o projeto inteiro, até porque a gente fala em Agile, não é isso? Hoje em dia a gente trabalha direto aí com Agile nos projetos de software. Então o que vai acontecer? Quando você decidir que você já tem material suficiente para cortar, para gerar aí uma versão nova do seu software, você pode entrar em processo de release. Então você pode ir fazendo várias liberações parciais do seu sistema aí que está em desenvolvimento, né, ou em ajuste, em evolução. Quando você decidir que quer fazer uma release, você vai disparar um comando dentro do Git Flow que é o release start, e aí você vai habilitar, vocês estão vendo aí uma caixinha do lado direito, vai habilitar aqui uma branch release, então ele cria aí um ambiente virtual release para que você possa
fazer uma última avaliação. Então, tem empresas que têm aí uma área de QA, que vai checar se a documentação do software está perfeita, pode fazer uma nova última avaliação. E daí você pode ah, finalizar a release. E quando você finaliza a release, ele vai atualizar a cópia master, cópia main, sem destruir a develop, tá? O que é diferente da branch feature e da branch bug fix. Na branch feature e bug fix, quando você termina a sua atividade, você destrói aquela branch. Aqui não, a develop e a master ficam sempre vivas, tá bem? Então eu faço o release, jogo na main e faço o deploy. Uma pergunta que pode surgir aqui é a seguinte: bom, por que branch master e develop ficam sempre vivas e as outras branches eu destruo, né? Eu executo e destruo, para garantir que você sempre puxe a última versão, né? Então imagine a seguinte situação: eu já vi empresas trabalharem assim. Olha, cada desenvolvedor tem a sua feature. Então eu tenho a minha feature Renato. O que vai acontecer? Aí tem a feature da Ana, a feature da Maria, a feature do José. Se eu trabalhar assim, o que vai acontecer? Eu faço uma puxada da develop para dentro da feature Renato e fico brincando na Renato até acabar todas as minhas aplicações que eu tenho que desenvolver, acabar todas as minhas tarefas de desenvolvimento. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque dentro do meu desenvolvimento, possivelmente eu vou precisar reutilizar componentes que a Ana, o José, a Maria estão desenvolvendo. Só que eles estão desenvolvendo na branch deles, que eu não enxergo. Então, a única maneira de você compartilhar conteúdo, compartilhar suas atualizações é através da Develop. Então, a melhor prática é: eu fiz a minha tarefa, eu desenvolvi um componentezinho de software, eu já publico na Develop, de forma que todos os outros programadores possam enxergar. As equipes Scrum, equipes ágeis, elas são pequenas, então a gente se comunica. Seja remotamente ou seja fisicamente, a gente comunica. Fala, ó, tal coisa já está disponível lá no Develop, tá? A pessoa vai fazer a nova atividade dela, ela cria uma nova feature, puxando da Develop, trazendo todas as atualizações, inclusive o componente que eu fiz, tá bem? Então, como eu falei, o Git Flow, ele traz uma disciplina de administração de projeto que vai garantir qualidade na sua produção de software, vai evitar muita incidência de defeito em software na mão do cliente por conta de descontrole sobre as atividades dos desenvolvedores. Então, se você trabalhar bem esse fluxo que eu estou te mostrando e, de preferência, integrar tudo isso aqui com um ambiente de gestão de projetos, a tua chance de ter mais qualidade nos seus projetos de softwares é muito, muito, muito maior do que alguém que não segue essas melhores práticas. Fica aí a dica para você. Até uma próxima.